Graça e paz. Que bom que estamos aqui. E hoje foi melhor ainda, né? Que deu uma chuva abençoada, hein? Que calor é esse? Que calor é esse? E como palavra de saudação, eu quero ler lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso... Iniciemos no verso 16. Enquanto você abre as suas escrituras, eu te espero. Está sendo quente, né? Esses últimos dias, né? Terríveis. Segundo previsões, segundo os meteorologistas, diz que está vindo uma onda de calor aí como nunca houve. Mas Deus sempre dá o refrigério. Exemplo prático foi hoje, né? Quem imaginou que ia chover? E como choveu, né? Pelo menos aqui na parte central, choveu que transbordou. E a noite tá gostosa. Diz assim a palavra do nosso Deus: alegrem-se sempre. E hoje, nos tempos atuais, não está muito fácil se alegrar, está? Não está. Não está. Orem continuamente. Então, eu tenho que se alegrar e orar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Eu espero que é bom que a gente vê o folhear das folhas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Começando de novo, verso 16. Alegrem-se sempre, ó. Nós temos uma ordem. Alegre-se em meio à tristeza. Alegre-se. Orem continuamente. Se você não está orando, eu te aconselho a orar. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então nós temos que dar graça em toda e qualquer circunstância. Que circunstâncias são essas? O nosso cotidiano, as nossas aflições, as nossas tribulações, as nossas provações, as nossas privações, seja porque nos colocaram nela, ou porque não oramos, ou porque não vigiamos, elas vêm. Mas temos que dar graça. Essa é a vontade de Deus. E aí Ele vem ao nosso socorro. Porque Ele diz que Ele sempre quer nos proporcionar alívio. Mas para Ele nos dar alívio, é necessário darmos graças. Em toda circunstância. Então, se você veio preparado para isso, se você veio aqui esta noite para dizer: Pai, independente daquilo que estou vivendo, seja porque me coloquei, seja porque me colocaram, seja porque ainda não alcancei a tão sonhada sabedoria, eu quero dizer para o Senhor: hoje eu vim aqui te dar graças, porque também está escrito que o melhor está por vir, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos crer? Porque Ele diz: enquanto você dorme, eu trabalho por você. Você consegue crer? Eu estou crendo, estou lutando e vivendo. Então coloque-se de pé e vamos se alegrar, vamos dar graças a Ele na oração agora, porque ó, ore continuamente. E nós vamos dizer, feche os seus olhos. Pai, aqui estamos como igreja, eu, meus irmãos, minhas irmãs, os teus filhos, para declarar que nós estamos alegres em meio às tribulações, em meio à adversidade, às provações, às privações e às escassez, em meio a tudo aquilo que, quem sabe, erramos por não vigiar, por não planejar, por não sermos comedidos e por não termos quietude. Mas queremos dizer que o Senhor é bom e te damos graças nesta noite e suplicamos a presença poderosa do Teu Espírito Santo para nos trazer alívio,
porque nós sabemos que durante a noite o Senhor trabalha por nós, e no amanhã, como o Senhor promete a coisas boas, então no amanhã a alegria vem, ela vem transbordar sobre as nossas vidas. O Senhor vem com todas as provisões necessárias. Sabe por quê, Pai? Porque o Senhor é o dono da terra e de tudo que nela existe. É o Senhor que revela os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. É o Senhor é quem dá capacidade. O Senhor é que gera oportunidades. É o Senhor é quem dá visão. Então, no poder e na autoridade, no nome de Jesus, nós chamamos a existência tudo aquilo que é necessário para que no amanhã, se existir, nós possamos se alegrar, nós possamos dizer quão bom é o Senhor e que verdadeiramente o Senhor proveu. Por isso, aceite a nossa alegria, aceite a nossa gratidão por intermédio dos louvores e da adoração que nós faremos aqui agora. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus de bênção. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus de recompensa. E muito obrigado ainda mais, porque o Senhor nos guarda do maligno e nos garante a vida eterna no tempo certo, em nome de Jesus. Mas enquanto isso, continue cuidando de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Adora o Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor com palmas também. Queimei as pontes com o passado e os meus olhos, eu vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz, e nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter.
terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim, reinar em mim, o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos teus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, bondade e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, bondade e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei,
adorar. E teu reino é sempre eterno, vindade e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Tu és o Deus dessa terra, tu és o Deus desse povo, tu és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para o perdido, tu és a paz do cansado. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus.
grandes coisas estão por vir. E grandes coisas estão acontecendo nesse lugar. Não vão acontecer, estão acontecendo. E uma delas é que nós estamos aqui, resgatados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não é para qualquer um. Tem que ser muito corajoso. Tem que ter disposição. Tem que ser determinado. Porque assim como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, também todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para não estar aqui e para não declarar a Ele: como é bom estar na tua casa, na tua presença. Deus é bom demais. E por Ele ser bom, abra lá em Salmo 119. Do verso 1 ao verso 8. Todos acharam? Diz assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis. Não significa que em certos momentos você não vai se sentir angustiado, mas você vai ser feliz, porque os seus caminhos são irrepreensíveis. Ele não vai deixar lastro de vergonha, só de felicidade. E ser feliz não significa que não pode ficar triste, porque eu sou feliz mesmo na tristeza, porque os meus caminhos estão se tornando irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Então precisa realmente de esforço para buscá-lo. Não praticam mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenastes os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fosse firmados meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. E o Senhor nunca nos abandona. Nós é que teimamos em abandoná-los, seja em pensamentos, em atitude, e não ter tempo com Ele. Às vezes nós temos tempo para todas as coisas, menos com Ele. Não é estar só aqui quarta e domingo, mas é no nosso cotidiano e principalmente lá em casa, meditando nos mandamentos dEle, porque a palavra dEle é luz para os nossos caminhos e lâmpadas para os nossos pés. Então é por isso que nós temos que meditar incansavelmente e orar continuamente, porque o reino de Deus é tomado por esforço. Não é fácil. Na presença do Senhor nada é fácil. Amém? Como palavra de dízimo e oferta, e como nós somos um povo obediente, aquele que veio preparado, que trouxe seu dízimo e sua oferta, pode trazer aqui. Traga com alegria. Pastor, eu não trouxe. Não tem problema, o importante é que você está aqui. Seja livre, traga. Quero levar meu sacrifício de louvor.
Aleluia. Inclina a sua cabeça. Pai, nós te adoramos e te bendizemos. E graças te damos pela fidelidade da tua igreja e do teu povo, pelos dízimos e pelas ofertas. Que o Senhor os continue abençoando e que eles tenham a cada dia mais essa disposição, essa alegria em contribuir para que a tua casa continue, para que a tua obra alcance mais vida. Por isso, muito obrigado pela fidelidade da tua igreja e do teu povo. Recompense na proporção de 30, 60, 100 vezes mais em nome de Jesus. Amém? Lembra que nós falamos que nas quarta-feira agora, quem quiser testemunhar tem que dar o nome antes. Mas, quem é o primeiro? Lá vem a Cida. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Devido a tanta coisa que está acontecendo, não sei se os irmãos estão vendo pela televisão, né, nas internet, tanta coisa ruim que está acontecendo, né, pessoas perdendo a vida e inundação, fogo, nossa, tá uma tristeza só. E esse versículo queimou muito no meu coração essa semana. Eu tinha lido outra coisa, mas daí essa semana ficou esse versículo, a parábola das 10 virgens. E aí ficou aquela parte que fala assim, as 5 prudentes e as 5 loucas, né? Aí essa semana eu conversando com meu filho, ele falou, mãe, você viu como que tá? Eu falei, meu filho, a vinda de Jesus está próxima, a gente não sabe, mas está próximo, né? Devido às coisas que vem acontecendo, que a gente lê pela Bíblia. Aí eu olhei para ele e falei para ele, e você? Como que você está? Você faz parte das 5 prudentes ou das 5 loucas? Falei para ele, aí ele ficou me olhando assim. Eu falei, então, meu filho, está na hora de se preparar, parar de estar brincando, né? Porque ele se batizou, mas não frequenta a igreja, está afastado, como meu esposo também está afastado. Mas eu estou em oração e eu creio que ainda eles vão estar aqui ainda, pela glória do Senhor. Então eu vou ler Mateus 25, a parábola das 10 virgens. O reino dos céus será, pois, semelhante 10 virgens que pegaram suas candeias e... Não estou enxergando muito bem, irmãos. E saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém levaram óleo em vasilha, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos um pouco de seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também outras e disse: Senhor, Senhor,
abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, irmãos, vamos vigiar, vamos orar, vamos louvar, vamos participar, ler a palavra do Senhor e sempre estarmos com nossas lâmpadas cheias de azeite. Que a presença do Senhor sempre esteja na nossa casa, na nossa vida, no nosso pensamento, acompanhando. Eu vou contar um testemunho bem rapidinho, tá, pastor? Esses dias estava eu e meu marido, olha a cena. Eu com o braço machucado, que eu estou com um problema no braço. Meu marido fez uma cirurgia. E eu estava de um jeito, irmãos, que eu não conseguia nem pentear o cabelo. Nada, nada. Eu fazia ali a comida, mas a carne ele que cortava. E às vezes eu ficava olhando para ele ali, ele fez a cirurgia, mas ele que estava limpando a casa para mim. Ele limpava a casa, punha a roupa a bater, lavava a louça, né? Aí quando ele sentia a dor forte, ele sentava, ele parava e eu brigando: para, amor, deixa aí, depois a gente vê o que faz. Eu ia fazer, ele não deixava, ele falava: espera seu braço sarar. E nós ficamos naquela. Irmãos, eu sei que nós estávamos numa dificuldade tão grande que eu vou falar para vocês: Deus, a gente não passou necessidade porque ele trabalha no frigorífico e ganha cesta, né? Então, a gente, graças a Deus, somos mantidos em alimento. Aí um dia nós estávamos ali, eu fiz o almoço e só tinha, eu acho que todos aqui já comeram arroz e feijão, né? E só tinha arroz e feijão. E ele bravo ali, porque ele não consegue ficar em casa e está faltando alguma coisa. Ele fica nervoso, ele fica desesperado e bravo e xingando. E eu parei ali, eu também estava agoniada, mas aí eu parei, falei: não, vou orar, vou ler a Bíblia e vou deixar ele. E ele na casa, para lá e para cá, e não sei o que, e reclama, e vai daqui. O aluguel vinha chegando e acabou o nosso gás. E ele bravo, ele: o que nós vamos fazer, não sei o que. Aí a sorte que ele tinha um cartão de crédito, foi lá, comprou o gás. O cartão dele vinha vencendo e ele nervoso. De repente apareceu um dinheiro na conta dele. Aí a gente não sabia de onde que era esse dinheiro. Aí eu mandei, que a gente não entendeu a maneira ali que foi caído o dinheiro, né? Porque o dinheiro das férias dele, ele já tinha adiantado um pouco. Aí eu mandei pro meu filho, eu falei: apareceu um dinheiro na conta do seu pai aqui, mas a gente não sabe de onde que é. Aí ele falou assim: eu vou pagar as contas. Aí meu filho falou assim: isso, usa o dinheiro, depois você vai preso, falou para ele, né? E nós ficamos naquela, né? Aonde que vai? Meu guri pesquisou e não achava de onde que era esse dinheiro. Aí ele falou: vou pagar o aluguel. Ele falou: seja o que Deus quiser, vou pagar o aluguel. Aí pagou o aluguel, né? Pagou o cartão dele. Ele falou: pronto, sobrou só R$300. Pega o dinheiro, vai lá no mercado e compra algumas coisas que tá faltando. Falei: tá bom. Aí ele foi na firma. Aí quando ele voltou, o homem ligou para ele e falou assim: baixinho, caiu o seu dinheiro? Ele falou: que dinheiro? Ele falou: o dinheiro das férias. Ele falou: não, mas eu não tenho dinheiro para receber. Ele falou: eu já tinha pegado adiantado, o homem falou que eu ia ir no escritório. Ele falou: não, o homem falou que ia te pagar suas férias, mas ele vai deixar para descontar no seu 10º, porque você estava parado, né? Então ele imaginou que você estaria precisando. Então eu creio que isso foi da vontade de Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Foi orar, Deus tocou no coração do homem. Deus é bom. Quem mais? Ninguém? Sônia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, né? É um motivo de alegria estar mais um dia na casa do Senhor, né? O Senhor é maravilhoso. Que as promessas do Senhor, né? Venha se cumprir nas nossas vidas. E teve uns dias assim atrás, eu estava muito assim, né? Tanta, né? Aflição, tanta coisa que acontece nas nossas vidas. E os dias estão difíceis, né? E as coisas acontecendo. E ali o Senhor falou para mim: não importa o que esteja acontecendo, né? Não importa, nada. E que falou assim: o Senhor, que a sua família, o céu está aberto para a sua família, né? E aquilo ali assim,
mas me alegrou tanto o meu coração, porque a gente ora tanto pela nossa família, né? Pelos, né? Que eu tenho aqui na presença do Senhor, mas daí tem o meu filho, né? E minha filha, que meu filho é conhecedor, mas também não tá meio assim, não vai muito na igreja também. Então a gente fica naquela oração, né? Que a gente quer que os nossos filhos estejam na casa do Senhor, a nossa família. E ali aquela palavra assim, que o Senhor falou, me alegrou tanto o meu coração, porque não tem dinheiro que paga, né, a salvação da nossa família, aquilo que o Senhor vai fazer na nossa família. E ali e assim veio o meu irmão na minha mente, na hora que Deus usou aquela pessoa para falar comigo, e ali eu lembrei do meu irmão que estava preso ali, né, em Cuiabá, e eu falei, Jesus, né, meu irmão, né, que a gente ora tanto. E daí passou uns dias, e, né, ele preso lá, nem falava com ele, nada. E daí, quando o Vitor falou, mãe, o tio Adriano mandou uma mensagem no outro chip, né, 65. Aí ele deu o número no outro, né, no 67. E daí ele falou comigo, né, e daí ele tá solto, né. E daí eu falei, nossa, como que Deus é bom. E assim, ele também é conhecedor da palavra. Então eu creio que Deus vai começar a trabalhar na vida dele. E ali eu falo com ele pela mensagem, às vezes eu não ligo, mas falo com ele pela mensagem. Então assim, a nossa alegria maior é a salvação da nossa família, a salvação dos nossos filhos. Não tem nada que compra, né, a salvação, nada, não tem dinheiro que compra a alegria quando a gente ver os nossos, né, se arrendendo aos pés do Senhor. E assim, porque meu irmão, assim, ele tem 40 e poucos anos, né, ele é mais novo do que eu. E eu olho assim para os meus filhos com 14 anos, né, antes já desde, né, indo para a igreja, tudo comigo, levava para a igreja. E o meu irmão com 14 anos, ele já estava nas drogas, né? Ele já estava numa vida assim. Então eu olho para os meus filhos assim, eu agradeço a Deus, mas assim, não é fácil, porque o inimigo, ele investe, ele não para, né? E a gente tem que ficar sempre na oração pelos nossos filhos, pela nossa família, porque não é fácil. Ele quer tirar o foco, aquilo que o Senhor tem para a nossa família, né? E que tem aquilo que tem para nós também. Então tudo aquilo que muitas vezes o Senhor fala, e muitas vezes o inimigo coloca tanta coisa na nossa cabeça, assim, vai fazendo aquela bagunça, e aí muitas vezes a gente fala, não, Senhor, eu sei lá, é assim, não quero mais. Mas não é do jeito do Senhor. Eu sempre tenho aquele dizer, depois que eu me converti e vim para a casa do Senhor, a gente não se manda mais. Às vezes a gente quer, vou fazer assim, mas não tem mais jeito, assim, né? O Senhor fala, não, você vai fazer o que eu quero, né? Porque tem tantas pessoas precisando, né, da nossa palavra, precisando, né, tantas pessoas na rua, nas drogas, sabe, tanta coisa. Igual domingo eu estava assim, vi um homem ali, né, debaixo ali daquelas árvores, deitado. Aquilo eu vou indo assim, meu coração dói, e eu fico, Senhor, tenha misericórdia, né, dessa vida, dessa alma, que muitas vezes nós ficamos tão incomodados na nossa casa. Às vezes por causa dos nossos problemas, nós falamos, eu não quero mais, eu não quero. A gente pensa, eu não vou parar. Mas o Senhor não quer isso por nós. O Senhor, Ele colocou algo nas nossas mãos. Cada um tem algo precioso que o Senhor colocou nas mãos para fazer a obra do Senhor. Os dias estão acontecendo, Jesus está às portas, e muitas vezes nós não estamos percebendo, sabe? Ele está às portas, as coisas acontecendo, a gente vê tanta tragédia, mas isso aí é a volta do Senhor. E muitas vezes nós estamos frustrados por causa de qualquer coisinha, nós estamos frustrados, nós não queremos vir para a casa do Senhor, muitas vezes eu não quero mais falar do Senhor, e ali nós ficamos, e o Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer nos levantar, sabe? O Senhor quer nos levantar, e o inimigo, ele tenta de todas as maneiras nos derrubar, mas maior é aquele que reina, né? Maior é o Senhor,
porque o Senhor tem cuidado de cada um. Não importa o que nós estamos passando, mas o Senhor é maior do que os nossos problemas. Mas muitas vezes nós colocamos nossos problemas maior do que o Senhor e colocamos o Senhor tão pequenininho diante dos nossos problemas. E eu falo, a oração é a chave de tudo. Porque quando a gente ora, o inferno, ele tem que recuar. Eu falo, quando a gente levanta e ora, coloca os nossos joelhos, orar, falar com o Senhor, todos os dias ali nós estamos lavando uma louça, nós estamos orando, nós estamos falando com o Senhor. Não é só nós estamos ali com os joelhos dobrados, nós estamos fazendo algo, nós estamos falando com o Senhor. Senhor, venha dar livramento, vai ali, cuida ali, e o Senhor está agindo ali, o Senhor está trabalhando na nossa casa, o Senhor através das nossas vidas, o Senhor está trabalhando na vida dos nossos vizinhos, através das nossas atitudes, entendeu? Então é isso que o Senhor quer de nós, as nossas atitudes, né? Porque os nossos vizinhos, eles ficam cuidando quando a gente entra, quando nós sai, o nosso dia a dia ali, os nossos filhos, sabe, com a nossa família, como que nós somos, porque é fácil, nós estamos aqui dentro da igreja, sentadinho neste banco, é tão bom, que ali nós senta, né, só ouve a voz do Senhor. E na nossa casa, será que nós grita com nossos filhos? Será que nós xinga? Não é porque nós estamos na casa do Senhor que nós somos santos, né? Mas então o Senhor está requerendo mais de nós. Que o Senhor está às portas, então Ele está querendo mais de nós, que nós viva em oração, porque os dias, cada dia, se nós achamos que os dias estão mal, vai ficar mais dias maus ainda, então que nós ficamos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se não tem mais ninguém, vou chamar o pastor Márcio. Tem mais alguém? Não? Pastor Márcio, é contigo. Glória a Deus. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor continue abundantemente em nossos corações. Eu ouvindo a irmã falar sobre as 10 virgens, né? 5 prudentes, 5 loucas. E essa palavra foi muito forte. Uma palavra bem forte, que nos traz um alerta na nossa vida espiritual. Porque cada um de nós temos uma lamparina dentro de nós. E o que é essa lamparina que nós temos dentro de nós? Você sabe dizer? Quem pode dizer? Levanta a mão. Ninguém? E essa lamparina, se ela estiver apagada, é como aconteceu com as 5 loucas, né? O noivo vem e elas ficam. Essa lamparina é o nosso coração. E para ela estar acesa, a palavra diz que nós temos que estar cheio do Espírito Santo. E a palavra diz: quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. E é sobre ele que eu vou ministrar nessa noite. Um órgão que nós temos dentro de nós, que quando endurece, a palavra diz que quando ele vira uma rocha, é só a palavra de Deus para quebrá-lo. E antes de nós entrarmos na ministração, você que tem a sua Bíblia aí, abre em Salmos 51, verso 10, 11, 12, que é uma espécie de uma oração
Se você já leu esse salmo, é a oração que o rei Davi fez após ele ter pecado contra o Senhor. Não é à toa que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Isso quer dizer que Deus tem coração. Não é o que a palavra diz? Segundo o coração de Deus. Isso nos diz que Deus tem coração. Se você tem aí a sua Bíblia, acompanhe conosco, que eu vou recitar ele para mim pessoalmente, que eu preciso. Eu sempre costumo dizer que toda vez que eu acordo, abro os meus olhos, mais um dia Deus derramou sobre mim a sua graça e a sua misericórdia, porque é por ela que eu vivo hoje, é pela misericórdia do Senhor. Amém? Verso 10, 11 e 12 diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Esse é o que o salmista Davi, através do Espírito Santo, ele reconheceu e recitou este salmo. Agora, para nós entrarmos na ministração, abre a sua Bíblia em Esdras, capítulo 7, verso 10. Que o tema da mensagem é um coração dedicado, disposto a Deus. E antes de nós entrarmos, eu pergunto: como está o seu coração? Como está a sua lamparina? Ela está acesa? Ela está meia acesa? Ela está apagada? Apagada não está, né? Esdras 7:10. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la, e a ensinar os seus decretos, mandamentos aos israelitas. Para nós entrarmos nessa ministração, essa foi o texto da introdução à mensagem, à ministração nessa noite. Para você que se faz presente, você que está nos acompanhando pelas redes sociais. E eu quero dizer uma coisa: não se estranhe pelo que está acontecendo sobre a terra, porque o próprio Jesus, ele disse isso, ele previu isso. São sinais pela qual nós como igreja temos que estar alerta e atento do que está acontecendo, né? Coisas que no nosso país está acontecendo, que não acontecia uns anos atrás e agora está acontecendo, e ainda coisas virão por aí. Coisas que nós jamais podíamos imaginar que iria acontecer, mas está acontecendo, e é tudo para cumprimento da palavra do Senhor. Entrando na administração, porque Esdras tinha disposto o
coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras era um sacerdote do Senhor, da nação de Israel, que após eles terem sido expulsos da sua terra natal, foram levados por rei Artaxerxes. Diz que a cidade foi totalmente destruída, né? A cidade de Jerusalém foi destruída, e Deus colocou no coração de Esdras para que ele fosse reconstruísse os muros de Jerusalém. E Esdras era um sacerdote e tinha disposto o coração, e é o que diz o texto. Mas o que seria ter um coração disposto? É para que devemos dispor nosso coração. Provérbios 4, 23, Deus diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Isso quer dizer o que? Que ele é o centro de tudo que nós pensamos e falamos nos nossos lábios. E só Deus sabe. Nem nós mesmos conhecemos o nosso coração, porque a Bíblia diz que nosso coração, ele pode nos enganar de certas coisas que a gente acha que está certo. Precisamos cuidar do nosso coração para não desanimarmos, porque o coração alegre, a formosura, o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Provérbios 15, 13. Se você quiser ir anotando aí, para você ir comendo quando você chegar em casa, e meditando, e o Espírito do Senhor vai te esclarecendo e tirando do seu coração todas as dúvidas. Nosso coração deve estar disposto para as coisas importantes e não para as coisas fúteis, pois Jesus disse: porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Onde está seu coração hoje? Agora, o que você está pensando? Está pensando no amanhã, em levantar cedo, ir para o seu trabalho? O que você está pensando? Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí é o nosso coração que determina se nós estamos buscando primeiramente o reino do Senhor, ou não estamos buscando, ou estamos buscando as coisas terrenas. Ele amava a palavra de Deus. O próprio Jesus preservou textos do Antigo Testamento e foi compilador do livro de Salmos, além de deixar seu livro escrito para nós, que é o que nós estamos e tendo o privilégio de não só termos materialmente, mas dentro da tábua do nosso coração. Foi como o Senhor disse: grava as minhas palavras na tábua do seu coração, para que você não se esqueça dela e não se desvie dela. Medita nela dia e noite, para que te suceda bem na vida que você tem aqui na terra. Esdras estava muito disposto, porque tinha algo muito importante para fazer, que era reconstruir a casa de Deus. O templo havia sido destruído e precisava ser reerguido. Era algo muito importante. Por isso estava tão animado. Esdras não tinha apenas o coração disposto, mas o corpo também.
porque viajou 4 meses inteiros de Babilônia a Jerusalém. Só Deus sabe quantos quilômetros ele rodou para sair de Babilônia até Jerusalém, para reconstruir o templo que tinha sido destruído. Ele não desanimou e conseguiu completar a sua obra. Eu sempre costumo dizer que enquanto nós estivermos aqui pisando sobre esta terra, é porque ainda a obra que Deus tem para nossas vidas, ela ainda não foi concretizada, ela ainda não terminou. Porque a palavra de Deus diz que para tudo embaixo do céu há um tempo determinado por Deus, principalmente na vida dos seus filhos. De cada ser humano, Deus tem um propósito embaixo deste céu. E enquanto nós não cumprirmos esse propósito, esse chamado, de maneira nenhuma nós vamos voltar para a nossa pátria mãe, a nossa origem, antes da queda de Adão e Eva. Então nós temos que sempre estar pedindo a Deus: Senhor, dai-nos entendimento para que nós possamos concretizar a obra que o Senhor tem na nossa vida. Que tipo de chamado o Senhor tem para cada um de nós? Qual o ministério que o Senhor tem nos entregado para que nós possamos cumprir a sua vontade, cumprir a obra que o Senhor tem na nossa vida? Porque a obra do Senhor é a que mais tem serviço. Você pode trabalhar numa empresa e muitas das vezes o quadro de funcionários está cheio, está completo. Mas na obra do Senhor ela sempre vai estar precisando de alguém. A boa mão do Senhor estava comigo, é o que disse Esdras. É por isso que ele não desanimava naquilo que ele ia fazer. Seu coração está disposto para fazer a obra do Senhor? O seu coração está ardente com a chama do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, como disse o profeta Isaías? Vamos aprender com Esdras esta lição, este exemplo de coração disposto para fazer aquilo que o Senhor tem determinado para que ele fizesse. Primeira disposição para buscar a lei do Senhor foi o verso 10 do capítulo 7 de Esdras. Foi o tema da introdução desta ministração. Naquele tempo em que Esdras estava tão ocupado trabalhando na reconstrução do templo, poderia dizer que já estava fazendo algo para Deus e não para se dedicar a buscar a palavra do Senhor. Mas Esdras mais ainda se dedicou à palavra de Deus, porque teria o seu sustento para a sua missão. E ele tinha prazer na lei do Senhor, como diz o Salmo 1, e medita dia e noite. E nela meditava dia e de noite. Esdras sabia que, como Josué, só seria bem sucedido se não desviasse da palavra de Deus nem para a direita e nem para a esquerda. E é engraçado, nessa ministração eu ministrei domingo passado sobre vencendo as dificuldades, que foi aqui Josué, por obedecer a obra do Senhor, por obedecer a palavra de Deus, quando Deus disse que assim como ele seria com Moisés, ele seria com Josué, que ele não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda, ele seria bem sucedido em tudo aquilo que ele fizesse, e Deus estaria com ele todos os dias. E Esdras, eu creio que ele foi nesse mesmo intuito.
Aí foi por isso que ele citou essa passagem. Não cessasse de falar deste livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. John Wesley dizia que os dias que tinha mais coisas para fazer eram os dias que precisava mais de oração. Então se levantava ainda mais cedo para a sua oração devocional, e só não seguia com as suas atividades. A palavra de Deus é no nosso maná, nosso alimento, pois não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Está se alimentando aí agora, porque o pão está saindo quentinho direto do forno, que é a palavra do Senhor, e é o pão que nos sustenta, e é o maná que nos dá vida. Precisamos ter fome e sede da palavra de Deus. Como nós estamos passando os últimos dias, que nós somos chamados por muitos pregadores aí, muitos ministradores de a geração do arrebatamento. Não encontrei ainda dentro da palavra de Deus isso, mas pelos sinais que estão acontecendo, nós devemos ser, eu não sei, né, se nós somos ou não somos a geração do arrebatamento, mas que se formos, glória a Deus por isso, mas que nós não devemos ficar de braços cruzados e esperar a última trombeta tocar, mas continuarmos a nossa vida cotidiana, porque nós não devemos nos preocupar, como diz a palavra, com o amanhã, porque nós não sabemos se amanhã nós vamos estar aqui, mas preocupamos agora, nesse exato momento, de que o Senhor tem dado essa oportunidade. Precisamos voltar à palavra de Deus e buscar enquanto pode achar, como está escrito em Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Olha a oportunidade que nós estamos tendo. Enquanto nós estivermos aqui dentro dessas quatro paredes, ouvindo, nos alimentando, vamos buscar a face do Senhor, porque a palavra diz: buscai-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo coração. E a palavra diz que quando nós rasgamos não as nossas vestes, mas nós rasgamos o nosso coração, Deus ele se manifesta, Deus ele se faz presente quando nós rasgamos o nosso coração. E ele diz que nós devemos nos prantear, isso quer dizer que nós devemos chorar, nos lamentar diante do Senhor, para que nós possamos ser tocados pelo Senhor. Porque dentro de nós, como eu disse, que a nossa lamparina, que é o nosso coração, ela precisa estar acesa 24 horas por dia, para que o Espírito Santo possa nos revelar o profundo e o escondido na vontade do Senhor. Você está com o seu coração disposto nessa noite? A segunda disposição para cumprir a palavra. De nada adiantaria apenas saber e aprender a palavra de Deus se não cumprir. Um exemplo: nós estamos aqui na terra, cada país tem uma lei, cada nação ela tem o seu costume, imposta pelos governantes, pelo presidente, pelos senadores, pelos deputados, e cada um de nós temos que cumprir as leis do nosso país, e temos que praticar a lei do nosso país. Não é diferente na palavra de Deus. E é por isso que muitas vezes a gente não alcança o favor do Senhor, por isso que muita gente não alcança a bênção do Senhor, porque nós só meditamos, mas nós não praticamos. Um exemplo: liberar perdão é fácil? Não é fácil. Todas as coisas podem ser muito fácil, mas quando é para liberar perdão para alguém, é difícil. Todas as vezes libera só de boca, mas o coração, a mágoa fica lá dentro, corroendo, e é muito perigoso isso. Então, como diz aqui,
de nada adiantaria apenas saber e aprender a palavra de Deus se não cumprir. Se nós cumprimos a lei do homem, por que não cumprimos a palavra do Senhor? Que ela não é pesada. Como disse Jesus, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Tomai sobre vós, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por isso que eu falei que o nosso coração, infelizmente, ele pode nos enganar. Se nós não estivermos com a nossa lamparina acesa, nossa lamparina ela pode ser apagada. Nosso coração pode nos enganar. Às vezes o Espírito Santo está falando algo do nosso coração, na nossa mente, para nós fazer, e o coração diz: não é isso, não faça isso, não é isso que o Espírito Santo está dizendo. O maior exemplo é prática. Bem dizia o Provérbios chinês: o que eu ouço, eu esqueço, e o que eu vejo, eu lembro, e o que eu faço, eu entendo. Precisamos cumprir a palavra de Deus obedecendo para não entender. Às vezes, entendemos a vontade de Deus, como Pedro, quando Jesus mandou lançar as redes após uma noite de pescaria. Mas devemos afirmar: sobre a tua palavra eu lançarei. Mais um exemplo para nós pegarmos para nós, porque a palavra de Deus ela está repleta de ensinamentos, de coisas reveladas que o olho nu, nosso olho físico muitas vezes não enxerga. E aqui Pedro ele nos dá esse exemplo de quando ele ouviu Jesus falar: lança a tua rede, e Pedro disse: sobre a tua palavra. Então quer dizer, ele estava jogando a responsabilidade sobre a palavra que Jesus falou para ele. E se Jesus falou, porque Jesus ele é a palavra, ele é a autoridade máxima nos céus e na terra. E quando ele lança a sua palavra, ele lança com convicção e autoridade. E Pedro ele não falou aquilo através dele mesmo. Eu creio que foi o Espírito Santo que soprou no coração dele, no ouvido dele, e ele falou: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então nós temos que ir pela palavra do Senhor, por aquilo que o Espírito Santo está mandando. Muitos não entendem as palavras de Deus, como Josué quando mandou o povo marchar em volta de Jericó e gritar, como Naamã quando o profeta mandou se banhar 7 vezes no Rio Jordão. É aí aonde entra aquela palavra que Deus faz, usa as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Se Deus te mandar você se banhar lá naquele rio lá, Tietê, lá em São Paulo, para você ser curado de uma enfermidade, você iria? Coisa louca, né? Sair daqui de Terenos para ir lá em São Paulo, se banhar 7 vezes naquele rio. Eu nunca fui lá, nem sei como é que é, mas pelo que falam, não deve ser muito agradável, né? O cego que Jesus mandou se lavar no tanque de Siloé, os copeiros quando Jesus mandou encher 6 talhas de água e muitos outros, mas todos que obedeceram viram que se cumpriu a palavra do Senhor. E a palavra diz que Deus ele vela sobre a sua palavra para que ela não se cumpra, para que ela se cumpra. Jeremias capítulo 1. Eu velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra, e é o que nós estamos vendo hoje. Por isso que eu disse: não vos estranheis pelo que está acontecendo à nossa volta hoje, no nosso país e no mundo afora. Quem diria que no nosso país iria ter essas enchentes, esses vendavais que está tendo aí? De maneira nenhuma nós imaginaríamos que ia ter, mas pela palavra do Senhor ela está tendo. É por isso que ainda
muitas coisas virão que nós vamos ficar abismados, mas temos que estar pronto para, como diz a palavra, ao último toque da trombeta, num abrir e fechar de olhos, de repente, puf, sumiu. É aonde a humanidade vai entrar num caos total, porque muitos sumirão do planeta Terra. Mas se você estiver com a sua lamparina acesa, você pode ter certeza que você vai. Vemos muitas pessoas que dizem sobre alguém que ainda não se converteu. Ele ou ela conhece a verdade, mas apenas conhecer não adianta. É preciso cumprir a vontade de Deus. Muitas das vezes sofremos por tempos até cumprir algo que Deus manda. E é só quando resolvemos obedecer é que Ele opera em nós. Obedeça a palavra de Deus, cumprindo a sua vontade, e verá coisas poderosas. Disposto o seu coração para obedecer a palavra do Senhor. Foi por isso que o salmista Davi, ao escrever o Salmo 51, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, não retires de mim o teu Santo Espírito, coloca em mim um espírito inabalável, pronto para fazer a tua vontade. É o que eu preciso, porque a cada dia, a cada momento eu preciso ter um encontro com o Senhor. Eu preciso de ser um renovo na presença do Senhor. Eu sempre peço a Deus nas minhas orações temor para viver, porque à nossa volta estamos, como disse o Senhor Jesus, Ele nos enviou no meio de lobos, somos entregues à morte, como diz a palavra, todos os dias, por causa do Senhor. Disposição para ensinar. Além de buscar a palavra do Senhor e viver uma vida de testemunho do que pregava Esdras, também se dedicava a ensinar os mandamentos do Senhor. Essa era a obrigação do sacerdote naquela época. E hoje, de quem é a obrigação hoje de ensinar a palavra do Senhor? Uma é o Espírito Santo que nos revela, como disse Jesus, que Ele enviaria o Consolador e Ele nos ensinaria e nos revelaria tudo que o Pai lhe mandasse. O segundo é o pastor, professor da escola dominical. Talvez você mesmo pode ser, porque como diz a palavra em Tiago 5, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dá livremente, não lança em rosto. Mas tem um propósito aí: peça com fé. E tudo que você pedir com fé em oração, você crendo em Jesus, você receberá. É urgente ensinar a vontade de Deus, pois Jesus nos mandou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um mandamento que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. Você talvez não seja mais discípulo, porque você está aqui ouvindo. Talvez você seja um discipulador, que precisa fazer discípulo, precisa ensinar a palavra do Senhor. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, Ele está conosco, porque os séculos ainda não foram consumidos. Está sendo. A cada dia, a cada momento, cada coisa que acontece no planeta Terra, os séculos estão se consumindo. Dizem que no
calendário hebraico, nós estamos no ano de mais de 5.000. Nós estamos no ano 2023, o calendário judeu é mais, então estão no ano mais de 5.000, porque sexta-feira foi comemorado o ano, a virada do ano judeu, o sabático, né? Fala. É tempo de pregar a palavra de Deus em todo o tempo e lugar, como diz o mandamento. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Coração também ele é traduzido como um gravador. Tudo que ele ouve, tudo que nós ouvimos, desce para o coração e ali fica gravado. E ali você não pode esquecer. Por quê? Porque se você tem o Espírito Santo dentro de você, ele vai te fazer lembrar das palavras. Aí foi por isso que no começo eu dizia, se o teu coração se tornar como uma rocha ao ouvir a palavra do Senhor, não querer ouvir, como diz a palavra, não endureça o vosso coração, só a palavra de Deus ela pode quebrar. Só ela tem o poder de esmiuçar o coração endurecido. Por isso que hoje, infelizmente, nos nossos dias, nós vemos muitas pessoas, como diz a irmã, distanciado da presença do Senhor. Porque lá em Campo Grande, quando a gente vai lá no centro, lá, aquelas pessoas que ficam ali mendigando, pedindo alguma coisa, você pode ter certeza que são pessoas que já ouviram a palavra do Senhor, mas o seu coração se tornou duro como uma rocha, que só o Espírito Santo para quebrar e fazer voltar aquele coração sensível novamente à palavra do Senhor. Então tudo que nós estamos ouvindo aqui agora, o nosso coração está descendo para o nosso coração, e que está sendo gravado dentro de nós, para que, como diz a palavra, naquele grande dia, que é o dia chamado Dia do Senhor, não vão haver desculpa para Deus, porque está sendo tudo, como diz, filmado pelo Senhor, escrito e guardado no livro, nos livros. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as declararás aos teus filhos, e telas falará assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, 6 ao 9. Eu creio que você deve estar anotando isso aí, né? Se você estiver anotando, bem-aventurado é você. Ou se você está gravando no seu coração, mais bem-aventurado ainda. Paulo dizia para o jovem Timóteo: prega a palavra quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. 1 Timóteo 4:2. Pois toda a escritura é inspirada por Deus e para útil, e para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Você sabia que juízes, promotores, advogados, pastor Ivan está aí como testemunha, eles precisam ter o conhecimento da palavra? Não precisa, pastor? Precisa ter o conhecimento da palavra de Deus. E qual que é a diferença deles ter o conhecimento? Não tem a intimidade. Só quem teve um encontro real com o Senhor. Não adianta ele ter o conhecimento e não ter a prática e não ter o temor do Espírito Santo. Os deputados, senadores, promotores, ministros do Supremo Tribunal, todos eles
eles conhecem, eles sabem. Se você deixar, ele recita para você capítulo ou versículo da palavra. A diferença é que não são praticantes. E a palavra diz que o trono de Deus está firmado no quê? Na justiça. É por isso que diante do trono do Senhor pode ser juiz, promotor, ministro do Supremo, vai estar diante de Deus, não vai ter para ninguém. Na justiça de Deus. Então não podemos perder as oportunidades de pregar a palavra de Deus. Onde você estiver, conte o que Deus te ensinou e o que tem acontecido em sua vida, as pregações. Foi por isso que Jesus disse para os apóstolos: vocês são minhas testemunhas, por tudo que eu vos ensinei e os conduzi. Vós sois as minhas testemunhas. Você é uma testemunha viva do Senhor. É por isso que você está sentado aqui nessa noite ouvindo, pelo que o Senhor tem feito na sua vida, principalmente pelo perdão dos nossos pecados e pela certeza da vida eterna. Onde você estiver, conte o que Deus te ensinou e o que tem acontecido com a sua vida, as pregações, o que houve na igreja, as histórias da Bíblia. Ensine as palavras de Deus. Disponha o seu coração para ensinar a palavra de Deus. Não precisa ser um bacharel em teologia, não precisa ser um professor de escola dominical para pregar a palavra do Senhor. Desde que você confia e pede em oração ao Espírito Santo, Ele ilumina a sua mente, ilumina e usa os teus lábios para servir como instrumento. E Ele fala através de você para quem Ele quer que seja. Ele pode te usar para você ganhar um parente, um vizinho, um patrão, um juiz, um ministro. Perde sabedoria a Deus que Ele dá. E para concluir esta ministração, o coração de Esdras era disposto para as coisas de Deus, e por isso foi bem sucedido em tudo o que fez. Muitas das vezes as coisas dão errada porque estamos com o coração no lugar errado. Onde que está o seu coração agora? Está no lugar certo ou está no lugar errado? As coisas estão dando certo para você ou estão dando errado? Através de Esdras, até o coração do rei foi comovido. Às vezes você imagina: eu sou uma pessoa humilde, simples, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei orar. Mas Deus pode te usar. Se você for ver dentro da palavra de Deus, as pessoas que Ele chamou, quem era Davi antes de ser rei? Pastor de ovelha. Davi tinha alguma tática de guerra, de soldado? Não. Davi foi preparado pelo próprio Deus para assumir o trono de Israel. Pessoas simples. Pedro era o que antes de conhecer Jesus? Pescador. Tinha estudo? Talvez tinha. Mas, considerando naquela época, pescador era uma pessoa não muito bem sucedida. Não tinha estudo. Através de Esdras, até o coração do rei foi comovido para ajudar na reconstrução do templo de Deus. Esdras 6, 22 e 7, 27. De modo que o rei
Artaxerxes escreveu uma carta e mandou Esdras levar para se apresentar, pedindo todo o material que precisava por conta do rei. Muitos cristãos estão desanimados e sem disposição para buscar o Senhor. No tempo de Esdras, o povo também estava desanimado, porque imagine nós sermos expulsos da nossa terra natal. Nós somos levados como cativo para outro país que nós não conhecemos, não falamos a língua deles. Desanima qualquer um, não desanima? E o povo de Israel estava nessa situação. Eles estavam desanimados. Por quê? Porque destruíram o templo onde eles adoravam a Deus, a sua cidade, o seu país, e bateu o desânimo no coração de cada um deles. Mas Esdras não. Esdras se dispôs a ir. E o coração do rei se comoveu com aquilo ali, e lhe deu total ajuda para que ele pudesse ir. Quando Deus está no controle, quando Deus quer, Deus amolece o coração até do pior inimigo. E aqui diz que Deus amoleceu o coração. O rei se comoveu e deu a Esdras total apoio e materiais para que ele voltasse para a sua terra, com a autoridade do rei, para que ele reconstruísse os muros de Jerusalém. No tempo de Esdras, o povo também estava desanimado e conformado com o sofrimento. Precisamos animar o outro, como Esdras, que animou todo o povo e até o rei. Como crentes, precisamos retornar a palavra como prioridade em nossas igrejas e vida pessoal. Alguns crentes não querem aprender a Bíblia porque já acham que sabem o que precisam. Outros que sabem que não têm compromisso de testemunho de vida para cumprir o que a Bíblia diz. Também faltam pessoas para ensinar a palavra do Senhor. Quando temos um coração disposto para Deus, somos capazes de contagiar as pessoas com a mesma alegria e disposição de aprender, cumprir e ensinar a palavra de Deus. Busque, cumpre e ensine a palavra do Senhor. Para encerrar aqui, busque, ensine a palavra do Senhor. Oração, jejum e meditação na palavra. Você fazendo essas três coisas, você pode ter certeza que você terá uma sabedoria diretamente do trono de Deus. Jejum, oração e palavra. Essas três coisas é o que nos faz, é o que vai fazer nós sermos como Esdras. Animar o nosso irmão que está desanimado, levantar o que está caído, curar o que está enfermo e ensinar aquele que está se achegando ao Senhor. E muito mais isso, Deus pode nos usar. Amém? Se coloca de pé, eu quero convidar os irmãos do louvor. Então, como diz o provérbio, o que se tem que guardar, guarda o seu coração. Muitas das vezes a gente enche o nosso coração de tanta tranqueira, de tanta sujeira, né? E não enchemos o nosso coração da palavra do Senhor. Como diz a palavra, enchei-vos do Espírito, não se embriagueis de vinho. O vinho significa sujeira, muitas vezes dentro do nosso coração. Mas se encher do Espírito, nós se enchemos do Espírito quando nós estamos com o nosso coração disposto a fazer aquilo que Deus nos predestinou para fazer. Não adianta correr nem para a direita e nem para a esquerda, porque como diz a palavra, se eu me lançar ao mar, ali a sua mão está.
Se eu cavar uma sepultura ali, as tuas mãos me tirarão. Tem como fugir da presença do Senhor? Não tem como. Glória a Deus. Eu espero que esta palavra ela tenha adentrado no seu coração. E você que está nos acompanhando pelo YouTube, que o Espírito Santo toque no seu coração e te faça lembrar dessas palavras. Meditar e praticar e viver a palavra, para que nós possamos ser bem-sucedidos enquanto estivermos aqui sobre esta terra. Meu coração te pertence, o meu coração te pertence, o meu coração te pertence, o meu coração te pertence, pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, meu Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, meu Deus. O meu coração te pertence, o meu coração te pertence, o meu coração te pertence, o meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, meu Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, meu Deus. O meu coração te pertence, oh. O meu coração te pertence, o meu coração te pertence, o meu coração te pertence. Aleluia, glória a Deus. Você nessa noite que ouviu a palavra e sentiu que o Espírito Santo falou com você, para que você possa colocar o seu coração à disposição do Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração, para que o Senhor possa ter a liberdade de tocar nele, porque a palavra diz que o Senhor sonda o coração de cada um, para retribuir, para dar a recompensa segundo o que o seu coração propôs. Porque, como eu disse, só o Senhor conhece o coração do ser humano. Muitas das vezes nem nós mesmos conhecemos o que tem dentro do nosso coração, mas o Senhor sonda os nossos corações através do Espírito Santo. Maravilhoso Deus, Paizinho querido, eu te louvo e engrandeço o teu nome. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa nos dar um coração disposto, como diz o salmista Davi, ó Pai querido, no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração sincero. Renova em mim, Senhor, o teu Espírito Santo, não retire de mim o teu Espírito Santo. Me dá um espírito quebrantado para que possa fazer a sua vontade.
Senhor, toca no coração de cada um aqui nessa noite, daqueles que estão nos vendo pelas redes sociais. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor está onde nós não podemos estar, mas o Senhor está aqui conosco, presente em espírito e em verdade, como diz a tua palavra, até que os séculos venham ser consumidos. Pai, em nome de Jesus, abre a nossa mente, o nosso coração, nos dá sabedoria e entendimento da sua palavra, nos dá, Senhor, a revelação profundo e o escondido, Senhor, diretamente do teu altar. Como diz a palavra, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, é as coisas que o Senhor tem guardado para cada um de nós. Pai, que o Senhor venha abrir o nosso coração, tenha liberdade, Senhor, no nosso coração, para que nós possamos, assim como o Esdras, ter um coração disposto a fazer a tua obra e a tua vontade. Usa-nos, Senhor, como canal de bênção para aqueles que estão à nossa volta. Usa-nos, Senhor, para ensinarmos, ó Pai querido, a tua palavra, para fazermos discípulos, como diz a tua palavra. Usa-nos, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Faça segundo a sua vontade o teu querer em nossas vidas. O Senhor é a primazia do nosso ser. Faça, Pai querido, do nosso coração uma chama viva. Faça fluir do nosso coração uma fonte de água viva. Em nome de Jesus, Pai, que a sua igreja que aqui está possa sair daqui nessa noite disposta a obedecer e a cumprir a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. As palmas é para Jesus. Amém. Levante suas mãos, que o amor de Deus Pai e a íntima consolação do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus continue fluindo em nossos corações hoje para todo sempre. E a igreja diz: amém. Até domingo, se Deus quiser.